Certeza que tem um grande propósito a cumprir nesse lugar. Glória a Deus por isso. Muito obrigado. Obrigado. Aleluia. Muito bem, amados. Eu gostaria de hoje compartilhar algo que está no meu coração. Isso tem me acompanhado desde quando eu entendi o que é um adorador, o que é uma verdadeira adoração. E hoje eu gostaria de falar sobre esse tema. Se você gosta de anotar, então agora é a hora de você escrever, anotar, que é importante nós comunicarmos aquilo que Deus tem falado no nosso coração, tá bom? Então, se você tem uma Bíblia, acompanha com a gente aí também, vai aqui no rodapé, vai passar os versículos. Mateus capítulo 6, versículo 21. Mateus capítulo 6, versículo 21. Diz assim a palavra: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vou repetir. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Glória a Deus. Hoje nós queremos conhecer um pouco as ideias, aquilo que Jesus pensa ou pensou e deixou registrado para a gente, acerca do que é uma adoração verdadeira. O que ele pensa sobre isso? Paulo disse que nós precisamos ter o mesmo sentimento, a mesma mente que Jesus tinha quando esteve ao nosso lado. Isso é muito importante, porque isso vai nos trazer verdades e nos levará ao centro da vontade de Deus, aquilo que Ele mais deseja que nós estejamos. Jesus um dia falou: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, queridos, anota isso. Tema de hoje: a verdadeira adoração. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que Ele sabe tudo sobre nós. Nós servimos um Deus onisciente, Ele conhece tudo. Deus sabe tudo. Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Ele sabe o seu nome. Ele sabe toda a sua estrutura biológica, Ele sabe, Ele conhece, porque Ele criou. Ele sabe a comida que você comeu hoje, a carne, o frango, o peixe. Ele havia preparado isso para você, para todos nós. Deus sabe a importância que você tem para Ele. Por quê? Porque você é único. Não existe dois Fernandos Castilhos no mundo, existe um. A sua digital é única. Isso é um grande mistério. Você é original. Deus te criou e jogou a forma fora. Então você é original. Por quê? Porque você é filho. Você é filho de Deus. Você é criação dele, nós somos. Ninguém, nos 7 bilhões de pessoas no mundo, ninguém é igual a mim e a você. Nós somos originais. Então hoje, Deus te escolheu, Deus me escolheu, Deus nos escolheu
para nós ouvirmos esse recado. Deus tem uma rema, tem uma palavra direcionada para o momento que nós, como igreja, estamos vivendo agora, em meio de uma grande tribulação aqui na terra, uma pandemia que tem ceifado milhares de vidas. Deus tem um recado para esse momento. Então, por favor, não ande, fique concentrado, anota, porque eu tenho certeza que isso vai edificar a sua vida, como mudou a minha vida. Como único e criação de Deus, nós fomos criados para um propósito: adorá-lo. Isso é muito importante você entender. Quando Jesus estava no deserto e ele, então, na sua quarentena, ele foi tentado por Satanás. A última tentação era justamente essa. Satanás o levou a um alto monte e disse: tudo que eu tenho eu te dou, isso foi me entregue, e mostrou os reinos, mostrou tudo, e disse: se você se prostrar e me adorar, eu te darei esse direito. E Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás, porque só ao Senhor adorarás, e só a Ele darás culto. Você foi criado para adorar o Criador. Isso está em Lucas 4:8, quando Jesus diz a Satanás: se nós fomos criados para adorá-lo, então nós precisamos aprender a cultuá-lo. E existem duas práticas que nós falamos e ensinamos na igreja sobre a liturgia do culto. As canções falam sobre adoração. Os hinos falam de louvor. Se você perguntar, eu vou adorar a Deus, eu vou louvar a Deus. Acabei de louvar a Deus. Mas essas duas coisas têm que ficar muito claro para a gente hoje. Louvor e adoração são práticas diferentes. Como assim, bispo? Louvor significa elogiar, gabar, exaltar, enaltecer, glorificar, aprovar, aplaudir, bendizer. Nós o louvamos pelo que Ele fez por nós. Eu louvo pelo que Ele fez por mim. Existe um feito, uma obra de Deus para mim e por mim. E aí, eu louvo. Nós fazemos uma oração. Nós temos orações de gratidão. Nós compomos hinos, cânticos de louvor a Ele, pelos feitos dEle. Uma parte dos hinos, dos salmos, são de louvor a Ele, pelo que o Senhor fez. Então, louvor, nós o louvamos pelo que Ele fez por nós. Você o louva pelo que Ele tem feito por você. Isso é louvor. Por isso você elogia, por isso você exalta, por isso você enaltece, por isso você glorifica. Você o louva pelos seus milagres, porque Ele fez ou tem feito alguma coisa por você. Agora, o que é adorar? Adorar significa prostrar-se
reverenciar, venerar, amar extremosamente. Adorar significa idolatrá-lo, cultuá-lo. Adorar significa cair com o rosto em terra. Render-se completamente, totalmente. Isso é adorar. Eu adoro, não pelo que ele fez ou tem feito, eu o adoro pelo que ele é, pelo que ele representa para mim. Eu o adoro. Louvor, ouça, louvor é pelo que ele fez, adoração é pelo que ele é. Louvor é a motivação na alma pelo receber. Você fica alegre pelo que você recebeu dele, e aí você o louva. Adoração é o impulso no teu espírito em dar, em doar, em ofertar. Isso é adoração. Louvor, ele é algo comunitário. A adoração é uma atitude individual dos filhos de Deus, dele para ele. É algo individual, adorar. Louvor é comunitário, é coletivo, mas adorar é individual. Louvor é brotar, ele brota das emoções. Você chora e cai, grita e canta. Você está totalmente emocionado. Adoração brota da sua devoção a Ele. Louvor é pelos presentes que Deus te dá. Você ganhou uma bênção, oh aleluia, obrigado. Você é grato pelo que Ele te dá e você o louva. Adoração, você adora pela presença dEle na sua vida. Louvor é uma expressão de vida. Adoração é um estilo de vida. Entenda que você nasceu para adorá-lo. Por isso que ninguém esquece, ninguém lembra de músicas que foram feitas em louvor a Ele. Foi apenas uma expressão. E como adoração individual, isso tem a ver com você, comigo. A adoração. Nós atraímos o favor dEle, a graça dEle, quando nós o adoramos. Nós fomos criados para adorá-lo sempre. Toda vez que a criatura adora seu Criador, o Criador se volta para ela. Existe uma resposta imediata. Porque a adoração é doar-se, é dar, é oferecer a Ele. A adoração, ela mostra o que tem no coração do adorador. A adoração revela onde está a vontade do adorador. Por quê? Porque um simples cântico aqui, de repente eu estou cantando, mas o meu coração está em outro lugar. Mas a adoração não. A adoração vai dizer aonde está o meu coração.
Não tem como eu fugir. A adoração revela o que o adorador quer entregar a Deus, revela a intenção que há no coração do adorador. Um verdadeiro ato de adoração traz imediatamente a resposta de Deus ao adorador. Glória a Deus. Talvez tenha algumas perguntas que não são respondidas, que você faz a Deus, porque você não é adorador. Como assim, bispo? Eu vou mostrar para vocês aqui. A vida do terceiro rei de Israel. Primeiro rei foi o rei Saul. O segundo rei foi Davi. Davi é o rei amado. E o filho dele, Salomão. Salomão herdou um reino e um projeto para ser feito uma casa para Deus. Houve 2 momentos que Deus falou com Salomão. Ouça. Esses 2 momentos. O primeiro momento foi quando ele assumiu, que ele sentou no trono, na noite anterior, ele teve um sonho. Só que no dia que ele reinou, que ele começou a reinar, ele, como um adorador, ele faz 1000 sacrifícios, 1000 holocaustos, 1000 cabeças de boi foram queimadas. E ele foi dormir. E aí Deus veio por causa disso. E aí Deus pergunta para ele: o que você quer? Quando Deus faz pergunta, Ele quer saber onde está o nosso coração. Eu recebi teus sacrifícios, as tuas ofertas. Mas o que você quer? Ele disse: Senhor, eu quero sabedoria para governar o teu povo. E Deus achou aquilo incrível, maravilhoso, porque Ele não pediu dinheiro, Ele não pediu riqueza, Ele não pediu a morte dos inimigos dele, mas Ele pediu sabedoria para governo. E aí Deus, além de dar sabedoria, deu muito dinheiro, riquezas e a morte dos inimigos dele. Mas isso veio depois do quê? Do ato de adoração dele. A segunda vez foi quando ele concluiu o templo, que Deus não deixou o pai dele construir. Davi, louco para ter uma igreja, uma casa, para colocar a arca, para adorar, para ter os dançarinos, todo mundo, os levitas, e ele não conseguiu fazer isso. Deus disse: a tua mão é de sangue, você é um homem sanguinário, não será você. E aí Salomão vem e ergue o templo de Salomão. E aí Salomão constrói. E no dia que ele constrói, ele chama todos os líderes. E aí ele faz 7 dias de festas. E ele faz 22 mil holocaustos, sacrifícios. Naquele dia foram 22 mil, e depois 120 mil ovelhas foram sacrificadas a Deus. Isso está em 2 Crônicas 7, versículo 5. E aí Deus desce
e aprova a casa que Salomão tinha feito. E ouça o que Deus diz. 2 Crônicas 7, 11 e 12. Diz assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como templo para sacrifícios. O que é isso? O que são sacrifícios, meu filho? Ofertas. Mas uma igreja não é para a gente cultuar Ele. Culto sem sacrifícios, sem ofertas, não é culto. Deus diz: eu escolho esse templo para o sacrifício. Por que eu estou falando, querido, do homem mais rico da terra? Salomão. Porque ele não pediu riqueza. E Deus o fez o homem mais rico do mundo. Qual era o segredo deste rei? Seu coração estava no lugar certo do seu maior valor. E o valor dele não era dinheiro. Por isso hoje nós precisamos saber o que é a verdadeira adoração. Então nós vamos entender um pouco, vamos para o Novo Testamento, e vamos entender um pouco sobre o que Jesus pensa sobre a adoração como estilo de vida. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Marcos capítulo 12, deixa aberto aí. Marcos capítulo 12, deixa aberto. O que é adoração para o rei Jesus? O que isso tem a ver com a gente? Para a gente poder explicar isso, o motivo de estarmos hoje aqui, você precisa entender que nós pertencemos ao chamado terceiro mundo, o Brasil, assim como nações da África, da Ásia, América Latina toda, pertencem ao que o mercado chama de terceiro mundo. São nações emergentes, nações pobres. E eu sou um cidadão brasileiro e eu sou do terceiro mundo. Agora o interessante que não tem segundo mundo. Sempre eles dizem, primeiro mundo são nações ricas e terceiro mundo, nações pobres. Agora, o que Deus está fazendo hoje? Os maiores focos de avivamentos, os maiores impactos do Evangelho têm sido em nações do terceiro mundo. Deus tem usado as nações do terceiro mundo para impactar o mundo todo. O Brasil, ele é um celeiro de missionários. Nós não temos problemas diplomáticos. Você tem brasileiro em toda parte do mundo. Há muitos líderes cristãos brasileiros no mundo. Deus está preparando hoje você para ser um líder que vai impactar as nações. Então as nações do terceiro mundo, elas incluem negros, inclui
brancos, vermelhos, pardos. As nações do terceiro mundo falam idiomas português, inglês, espanhol, francês. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. 4 bilhões estão no terceiro mundo. Agora, olha só, 1 bilhão são hindus, 2 bilhões são chineses, que hoje vivem sob a influência de um regime comunista sem liberdade religiosa, cristã. E uma parte vive sob a influência de espiritismos. E Deus está preocupado com isso, querido. Por quê? Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Os habitantes do terceiro mundo, eles vivem debaixo de opressão e muita pressão. E a opressão, ela vai fazer com que a pessoa pense somente nela. Isso é o quê? Isso é um espírito de sobrevivência. Então, esse espírito, ele transforma as pessoas em egoístas, porque elas só pensam nelas. Pessoas oprimidas só pensam na liberdade dela. O egoísta, ele é escravo do seu prazer, do seu desejo. Então Deus quer quebrar esse espírito de opressão na nossa vida. Por isso Deus está nos dando uma chance de sonhar. Quando você começa a ler os evangelhos, você começa a estudar a palavra, Deus começa a te dar sonhos, e você precisa voltar a sonhar. Querido, o pobre que eu digo, economicamente pobre, ele não pensa no amanhã. Ele só pensa na próxima refeição. Hoje tem pessoas que comeram a última refeição e não sabem o que vai comer amanhã, mas está pensando nela. O pobre só pensa como sobreviver. O escravo, ele não pensa no amanhã. O amanhã para o escravo é igual ao hoje. Por isso ele não tem visão de futuro. Ele não tem projeção no seu futuro. Ele não tem esperança. O pobre e o escravo são pessoas oprimidas. Eles não sonham. Eles apenas pensam em sobreviver. Isso é o terceiro mundo. Então Deus está restaurando a nossa esperança. Quando nós entendemos o que é adoração, nós começamos. Deus começa a restaurar a nossa esperança. Ele devolve o nosso futuro. Deus, Ele tem planos para nós. Jeremias 29:11. Por favor, guarda esse texto. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esses são os planos. Esse é o nosso Deus.
Então, a primeira coisa que temos que aprender é saber que há um perigo na ignorância. Ou seja, a ignorância e a opressão são dois grandes inimigos da nossa vida. Eles são inimigos da verdadeira adoração. Porque a gente acha que simplesmente cantar um hino, ou vir aqui na igreja cantar, tocar um instrumento, cantar um louvor, isso já é adoração. Não, meu filho. A ignorância, ela é uma ferramenta que Satanás usa. Quanto mais uma igreja sem conhecimento, ignorância significa trevas. Conhecimento no hebraico é luz. Quanto mais Satanás ele mantém a igreja debaixo de uma ignorância, mais pobre, mais miserável, sem futuro, sem esperança, sem sonhar, ele vai ter. A ignorância, essa ferramenta satânica, ela consegue trazer pobreza. Pobreza econômica, pobreza emocional e espiritual. A pobreza, a ignorância traz falência, ela traz corrupção, ela provoca o caos na nação, caos financeiro. Quanto mais pobre a igreja for, mais dependente, mais oprimida ela é. Eu fui fazer compra em um supermercado e eu encontrei uma senhora. Ela disse: o senhor dá para o senhor comprar 1 quilo de carne para mim? E eu tenho um coração muito, sei lá, muito mole, né? Eu não consigo, eu já pedi comida, eu dou o que eu tenho. E aí eu falei: a senhora vai comer? Não, ela falou assim: dá para o senhor comprar 1 quilo de arroz para mim? Aí eu, tá bom, por favor, me acompanhe. E aí eu comecei a perguntar: mas a senhora vai comer só arroz? Ela falou: não, filho, é porque a gente pede, as pessoas não dão e tal. Aí eu fiz uma compra e falei: posso levar na sua casa? E fui, levei ela na casa dela. Cheguei na casa dela, uma casa simples. E eu fiz aquele convite para ela: por favor, vá à igreja. Deus vai mudar a sua história. E ela disse: mas meu filho, eu já sou crente. Eu já sou evangélica. E eu falei: como assim? E aí eu fiquei preocupado. Eu falei: o seu pastor sabe que a senhora está passando essa situação? Ela disse: sabe. E o que ele fez? Nada. E isso me preocupa, porque a gente tem visto que isso está acontecendo no meio da nossa família. Parece que quanto mais pobre economicamente, é como se Deus fosse se agradar mais da gente. Não é, querido. A pobreza, ela é uma consequência da maldição de Adão. A pobreza financeira é uma consequência disso. Porque se Deus quisesse que você morasse mal, que você passasse fome, Ele não teria colocado Adão em um jardim que tivesse tudo.
Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade, a nossa vida. E começa onde? Quando a gente entende o que é a verdadeira adoração. Satanás, ele quer que quanto mais pobre a igreja é, mais dependente e oprimida ela será. Então nós precisamos entender o que é a adoração verdadeira. Essa adoração verdadeira, ela quebra todo esse espírito de opressão. E aí nós vamos aprender com Jesus. Como que ele pensa sobre dinheiro? E aí que você já abriu a sua Bíblia, em Marcos capítulo 12. Vou ler um texto que muita gente já leu. Marcos 12, 41 ao 44. Diz a palavra: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro na caixa das ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. E então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. E chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. E o versículo 44 diz: todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Isso, a gente precisa entender algumas estranhezas de Jesus. Nós estamos num lugar aqui equipado, com cadeiras, bem ventilado, com água, e a gente sempre espera os irmãos para vir cultuar a Deus. Mas você já parou para pensar, pastor que está me ouvindo, líder? Você já imaginou que se Jesus viesse à nossa igreja hoje, talvez o Abraão gostaria, se tivesse uma tribuna só para os líderes, os levitas, ele talvez convidaria Jesus para sentar entre os levitas. Jesus, senta comigo. Olha, quem vai cantar agora é o fulano, ele tem uma voz maravilhosa. Ou talvez eu deixaria uma cadeira muito bem estofada para ele, colocaria ele no lugar de honra, porque ele era Jesus. E ele veio ao culto, cultuar com a gente. Mas ele não faz isso. Ele vai à igreja, ao templo, e ele se senta na frente da caixa das ofertas. O gasofilácio. E ele está ali observando como as pessoas ofertavam. Interessante isso, porque ele diz que as pessoas davam pouco e davam muito. Você já imaginou eu sentado na frente da caixa das ofertas e falar assim: ô Jefferson, quanto é o teu dízimo? Não, eu estou dando somente R$1 milhão. Que valor! E você, Werley? Qual é a sua oferta? Não, eu só estou dando 500 mil. Jesus estava observando, ele sabia, ele conhecia o coração. Lógico que ele não fez perguntas, porque ele estava sentado
o culto estava lá, o louvor estava pegado lá, e bateria, se fosse no dia de hoje, cantores, teatro, tudo, e ele sentado na frente da caixa das ofertas. A caixa das ofertas não era na frente, ficava nas laterais do templo. Era como se fossem essas caixas de correios, que a gente coloca as cartas. Do outro lado, os sacerdotes já pegavam e levavam para a contabilidade. E ele sentou, eram várias caixas, ele sentou provavelmente na principal. Ele está sentado na igreja, em frente da caixa das ofertas. Jesus não está interessado no louvor. Os ministros de louvor, eles ensaiam, cantam, e aí dá os melhores acordes. Minúcias dos seus acordes, está errado, por favor, conserta. Jesus não está olhando isso. Na igreja ele não está olhando isso. Ele também não está interessado na pregação do bispo Fernando. Uma semana estudando a Bíblia. E todo dia, Deus me dá mais uma coisa, aí eu estou lá. Jesus também não está interessado no sermão do bispo, do pastor. O rabino está pregando. Ele continua sentado. Jesus não está interessado no cantor e na cantora que saiu no cartaz, nos outdoor da cidade. Na banda fulano de tal, ele não está interessado. Mas vai cantar hoje, ele não está interessado. E o coral? Ah, que voz linda! Eu sou um amante de coral, eu gosto de coral, e eu fico assim maravilhado. Mas Jesus não estava nem aí. Ele não está interessado na sua adoração, nos seus gritos, as lágrimas que caem e rolam no chão. Ele não está interessado nisso. O interesse dele é simplesmente caixa das ofertas. Ele está interessado em saber quem está ofertando e a quantia. E a intenção. Ele está olhando a caixa das ofertas e os ofertantes que ofertavam. Por que será que ele está interessado na caixa das ofertas do que na liturgia do culto? Por quê? Por que você está sentado aí, Jesus? Aí está o grande segredo do verdadeiro adorador. Ouça. Ele quer saber onde está o seu coração. Mateus 6, 21, que eu li com vocês. Onde estiver o seu tesouro, o seu valor, o seu foco, as suas energias, aí vai estar o seu coração. Querido, existem pregadores, pastores, que não dizimam e nem ofertam.
E eles estão tocando, cantando, pregando. E nunca abriram a carteira para ofertar. Existem levitas, professores de escola bíblica, estudantes da Bíblia, líderes de células, obreiros, dançarinos, que não dizimam, que não ofertam. E eles dizem: eu amo a Deus, eu amo que tu amas Jesus. Mentira. Você não sabe o que é adoração. Jesus estava observando os participantes do culto, como eles davam suas ofertas. Aí, de repente veio uma viúva, pobre, do terceiro mundo, e surpreendeu Jesus. Versículo 42 de Marcos 12 fala: então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. Essa moeda era uma moeda grega. Era um lepto, que era igual a um quadrante. Até agora vocês não entenderam nada. Um quadrante era uma moeda romana. Essa era a moeda de menor valor, é como se fosse 1 centavo nosso. A menor moeda que estava circulando na Palestina na época. Se um denário, que era uma moeda romana, era um dia de trabalho, essa moeda era aproximadamente 6 minutos de remuneração diária. Você trabalhou 6 minutos, Abraão, toma aí um lepto. E ela tinha 2 moedas, 2 moedinhas. E chamando-as, e ela pegou e tirou aqui do sectel dela e colocou na frente de Jesus. E Jesus olhou para ela. E ela foi embora. Jesus só sabia que ela era viúva. E aí Jesus ficou muito impressionado. E aí ele chama os discípulos. Os discípulos estavam adorando. Estavam no culto. Jesus chama: vem cá, vem cá, vem cá. Que é, Jesus? Você não está vendo que eu estou adorando aqui, não? Estou querendo ver o cantor. Não, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu tenho uma coisa para contar para vocês. O que é, Jesus? Eu achei uma adoradora. Uau, como assim? Eu achei. Quem? É o cantor. É o tocador. É o baterista. Então é o pastor. É o bispo. Não, é aquela lá. Aquela. Qual? Aquela mulher pobrezinha, tá vendo? Ela é viúva. Como assim? Vocês estão vendo todos esses homens aqui? Eles abriram a carteira e deram o que sobrava. Grandes quantias. Não fez falta para eles. Mas essa mulher, ela só tinha 2 moedas. E por obrigação, ela não era obrigada a dar as 2 moedas. Podia dar uma. Porque ninguém entrava na igreja sem trazer uma oferta.
Ninguém chega na presença do rei sem uma oferta. Ela tinha duas. E ela deu as duas. Não era obrigado. E Jesus declara e diz: ela deu tudo o que possuía para viver. Era a comida dela todo dia. E ela deu. A viúva mostrou, ouça, onde estava o seu coração. Onde era o seu maior valor? O tesouro do reino. A adoração dela mostrou com que ela se preocupava. A preocupação dela era com a expansão da igreja, do reino. Jesus considerou aquela viúva uma verdadeira adoradora. Querido, adoração não é cantar. Isso é fruto dos seus lábios. Adoração não é dançar, isso é fruto dos seus pés, dos movimentos do seu corpo. Adoração não é pregar, porque isso é da sua mente. Viu, líder? Adoração, ela envolve o seu coração. Onde estiver o seu coração, aí é onde você guarda o seu maior tesouro. É aí. Então a maneira e o valor que você entrega ao Senhor diz onde está o seu coração. Querido, corrija a sua vida como um adorador. Oferte. Dizime. Ah, mas isso não é do Novo Testamento. Eu não faço isso porque está no Novo ou no Velho. Isso é uma atitude de adoração a Deus. Oferte a Ele, doe a Ele, entregue a Ele, porque você é um adorador. Jesus trata o dinheiro dessa maneira. Isso é muito importante a gente entender, querido. E a segunda parte, última parte dessa palavra, eu quero mostrar para vocês como que a igreja precisa tratar o dinheiro e ver o dinheiro. Jesus disse que no mundo há dois senhores. Dois senhores. E ele nunca mencionou Satanás. Mateus capítulo 6, versículo 24. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Dois senhores. Só há dois senhores no planeta: Deus e money, dinheiro.
Quando a gente fala nisso, as pessoas falam: não fala, bispo. Não é bom isso, bispo. Você não lê a Bíblia, filho? Você está sob a ignorância de Satanás. Jesus reduziu o mundo a duas coisas: Deus e o dinheiro. Ou você é dominado por Deus, ou pelo dinheiro. Só tem dois senhores atuando na terra, queridos, igreja: Deus e o dinheiro. Você é controlado por Deus, ou você é controlado pelo dinheiro? Você é escravo de Deus, ou você é escravo do dinheiro? Assim é o mundo de hoje. Deus quer a sua adoração. Deus quer te libertar da adoração ao dinheiro. Pense bem, querido, ouça. Isso é muito importante. O que faz você acordar bem cedo todos os dias? Eu oro, bispo, todo dia eu oro. Provavelmente não, querido. Você pula da cama, atrasado, porque você tem que ir para o trabalho para ganhar dinheiro. O que faz você tomar uma lotação lotada de gente fedida, empurrando um ao outro? O que faz? É Deus, não, é o dinheiro. O que faz você caminhar quilômetros de distância para fechar um pacote de grana? O que faz você voltar tarde da noite, talvez em ruas perigosas? Trabalho, dinheiro. O que faz você ficar fora do convívio da sua família? Dinheiro. Faz você tomar chuva, você toma sol escaldante. Por quê? Dinheiro. O dinheiro tira todas as suas forças. Você fala: eu não vou para a igreja porque eu estou muito cansado. Porque você deu 8 horas, 12 horas trabalhando. Dinheiro. Por que você faz isso? E para quem você faz esse sacrifício? Dinheiro. Você está entendendo? Querido, o dinheiro é o segundo Senhor. E este Senhor é tão poderoso. Ouça. Esse Senhor cria todo o crime no Brasil e no mundo. Esse Senhor, Ele cria o tráfico de drogas. Traficantes traficam drogas por causa do dinheiro. Esse Senhor cria políticos corruptos. Pessoas já vão intencionadas para a política para ganhar dinheiro. Esse Senhor cria pastores corruptos. A igreja que oferece mais, eu vou para aquela. Se não pagar o meu salário, para que eu cante, para que eu toque, para que eu pule, para que eu faça o show, eu não vou. É dinheiro. Esse Senhor, Ele cria a prostituição, e Ele faz homens e mulheres venderem seus corpos. É dinheiro.
Esse Senhor é responsável por divórcios e separação de casais, de famílias. Pais abortam, separam dos seus filhos. Violência doméstica causa esse segundo Senhor. Esse Senhor, o seu poder faz com que você tenha 2 empregos, 3 empregos. Ele faz com que você não tenha tempo para a sua família. Ele faz com que você não tenha tempo para a igreja. Eu não tenho tempo para a célula. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para orar. Porque eu tenho 2, 3 empregos. Ele faz você andar na chuva. Mas quando chove, você não vem para a igreja. Esse Senhor é muito perigoso, por isso Jesus disse: Ele compete comigo. Ele compete comigo. Igreja, nós convivemos com Ele. Jesus disse que há 2 senhores do mundo, Deus e o dinheiro. O dinheiro é um Deus, querido. Jesus não está lutando contra Satanás, mas ele diz que o seu maior oponente é o dinheiro. Então, onde você estiver, se você está ouvindo essa palavra, por favor, bota a mão no seu coração. Diga comigo, diga, Jesus, me liberta desse Senhor. Diga, Jesus, me liberta desse Senhor. Veja como a igreja tem que pensar e agir como dinheiro. Vamos à Bíblia. Atos capítulo 4, versos 32 a 37. Eu vou ler esse texto para todos que estão agora. Atos 4, 32 diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Olha como a igreja precisa olhar o dinheiro. Eles traziam e depositavam aos pés dos apóstolos. Só existe uma maneira de fazer isso, de fazer esse segundo Senhor ser escravo do Deus vivo. Como esse segundo Senhor vai ser escravo de Jesus? Quando você traz aquilo que você conquista, aí você traz e coloca no altar.
Ouça outra coisa, você não ajuda igreja, não ajuda pastor com o seu dízimo e sua oferta. Isso são sementes, e isso, o maior beneficiado é você. O altar consagra a tua oferta. Não é a tua oferta que vem trazer benefícios ao altar. É o altar que santifica a tua oferta. Foi Jesus quem falou. Então não administra aquilo que não é seu. Traga aos pés dos apóstolos, dos líderes, dos seus pastores, das pessoas que vão saber como gestar isso. Quando você traz isso, você está dizendo: o meu coração de adorador é focado na expansão da igreja no mundo. Isso é o mantimento da casa. O pensamento da igreja precisa ser assim, querido. No capítulo 4 de Atos, 33 ao 35, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Grandiosa graça estava sobre todos eles, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras, casas, vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Isso aqui, isso era o social da igreja, isso era a comunidade. Qual é o perfil da igreja? O que a igreja precisa ser? A igreja, ela tem que ter unidade da mente e no coração em trazer os presentes a Deus. Você traz o seu corpo para cá, mas o seu coração está longe. A sua mente não está longe. Você pode estar cantando, dançando, pregando, mas o seu coração está longe, porque o teu tesouro está em outro lugar. Você não está interessado em crescimento de igreja, você não está interessado em poder alcançar os povos que não foram alcançados. Você precisa ter unidade nisso. O perfil daquela igreja, ela não considerava que era dona de nada, tudo é dele. Sabe por que você não traz? Porque é seu, você diz que é seu. Foi eu que ganhei para conquistar isso. A Bíblia diz que Deus te dá força para você adquirir riquezas. É Ele quem sara as tuas enfermidades, é Ele quem redime você da morte. Então você não dá porque você é dono disso. Não é Deus que é dono do seu carro. Não é Deus que é dono da sua empresa. Não é Deus que é dono da sua casa. Não é Deus que é dono de tudo. Por isso você não dá. Por isso você não oferta. O perfil daquela igreja, o dinheiro que é trazido é para a expansão do reino de Deus na terra. Os discípulos pregavam e anunciavam o poder da ressurreição de Jesus. Uma igreja sem necessidades materiais. Quando eu falo para vocês, gente, a gente está precisando levar comida para o nosso povo. Tem gente. Nós temos pessoas, queridos. Vocês sabiam que o Brasil chegou a um número recorde? 14 milhões de desempregados. Cerca de quase 8 a 9% dos brasileiros vivem com 100 a 140 reais por mês. Essa é a realidade do nosso país. E a maioria desse povo está tudo dentro das nossas igrejas. E eles continuam pobres, miseráveis, porque eles não aprendem o que é adoração. Vive debaixo de opressão, vive embaixo do medo, sem esperança. Por que a gente não fala isso? A gente alimenta a pobreza, a miséria deles.
Ensine-os a prosperar. Os planos do Senhor são planos de paz, planos de prosperidade, planos de riqueza. Uma igreja sem necessidades materiais. E por último, o perfil daquela igreja. Aquela igreja tinha em mente que a verdadeira adoração era entregar tudo ao Deus vivo. Quando eu entendi isso, eu trabalhava numa grande empresa. E eu já era casado. Eu tomei uma decisão. Cheguei com a minha esposa e falei: o que você acha? Ela falou: estou com você. E eu entreguei o meu trabalho, porque eu recebi uma palavra de Deus. Algumas pessoas falaram: você é louco. Você tem plano de saúde, você tem casa. Teus filhos vão ser formados. Um dos meus chefes falou assim: você é louco. Todo mundo quer um emprego como o seu. Você tem a confiança nossa, você é do quadro de comando. Você está indo para ganhar mais. Eu falei: não, para não ganhar nada. Eu fiz isso há 20 anos atrás. E Deus nunca me deixou passar necessidades. Nunca. Deus tem sido supridor. Eu não me arrependo de nenhum dia do que eu tinha antes. E entreguei aos pés dos meus líderes. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Tem coisas que você não sabe e Deus vai revelar a você. Você precisa sair do rito, dos rituais e se tornar um verdadeiro adorador. Porque o adorador está disposto a se entregar, a se doar, a ser um presente de Deus, a se doar como um presente a Ele. Esse é a verdadeira adoração. Quando você não tem dinheiro, Deus vai te dar, porque Ele sabe que você precisa disso. Amém? Então, onde você estiver, curva a sua cabeça. Eu quero te chamar agora para você fazer um concerto com Deus na tua vida. Você precisa pedir perdão a Ele. Nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos. Eu me incluo nisso. Precisamos colocar o nosso coração à disposição do Senhor. Precisamos dar o primeiro lugar a Ele. Precisamos buscá-lo em primeiro lugar. Tudo é dele. Tudo é para Ele. Coloque seu coração na presença dEle. Se você puder depois ir ao seu pastor, à sua pastora, ao seu líder e falar para ele. Faz uma aliança novamente. Confessa isso. Recomeça. Deixa Deus te libertar dessa opressão, desse medo, dessa escravidão financeira. Espírito Santo, abençoa a tua igreja. Abençoa teus filhos. Eu creio, meu Pai, que o dinheiro que nós precisamos para viver de maneira farta, abundante, equilibrada nessa terra, vem de Ti. Eu sei disso. Eu sei que o Senhor tem prazer na nossa prosperidade. Porque a vergonha de um rei é saber que um súdito dele está passando fome. Isso é vergonhoso. Que o Senhor nesse momento
Abra, Senhor, a nossa mente e o nosso coração para entendermos isso. Quando a gente vier cultuar o Senhor, saberemos que aqui nós vamos louvá-lo, porque sempre o Senhor nos dará os teus milagres, os feitos do Senhor. O Senhor sempre fará por nós, porque o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Mas nós precisamos também nos doar a Ti, como uma oferta viva e agradável ao Senhor. O dinheiro, as ofertas, os nossos sacrifícios a Ti, ó Deus. Que a Tua graça, que é rica e abundante, ela possa estar sobre nossas vidas nessa noite. Que o Teu favor venha sobre a Tua igreja, nesse momento de crise, de escassez, de medo. Que o Senhor realize os Teus milagres, porque eu já tenho visto como que o Senhor está fazendo no meio da Tua igreja. Esse é o momento que o Senhor está colocando a igreja nos lugares de honra, e eu Te agradeço por isso. Obrigado, Pai. Abençoa Teus filhos, abençoa a Tua igreja. Muito obrigado pela igreja que o Senhor nos colocou, a instituição Reino,